Olá pessoal, mais um episódio de Pérolas aos Poucos. E neste episódio vamos continuar tratando do Espiritismo Ocidental. Sempre lembrando que este seriado de Pérolas aos Poucos é uma sequência de episódios que irá tratar da maioria das mais de 2.000 religiões que existem na humanidade, desde Babilônia, desde os tempos mais antigos até os dias atuais, todos os tipos de religiões, inclusive a religião da pátria e a religião da ciência, tá bom? Sendo assim, vamos continuar no Espiritismo Ocidental, que pode-se dizer que tenha sido inaugurado pelo Allan Kardec e o Hippolyte Denisard Rivail, que mudou o nome para Allan Kardec, eu já falei no outro episódio. E agora nós vamos entrar no discípulo dele, mais importante aqui no Brasil, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Só que antes eu vou dar um gancho para entrar no argumento do Chico Xavier, o mineiro de Pedro Leopoldo. Bom, uma das coisas que o Allan Kardec e Hippolyte Rivail escreveu na Gênese, página 221, é isso aqui, ó. O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, progrediram mais que as outras. Sem contar que os espíritos, recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, aos africanos, que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, e ainda menos aos europeus civilizados. Fecha aspas. Isso foi escrito pelo Allan Kardec no seu livro A Gênese, na página 221, e ele disse que foram espíritos superiores que falaram para ele que os africanos mal se distinguem dos macacos. E no outro livro dele, chamado O Livro dos Espíritos, no capítulo 5, na página 148, ele escreve assim, e ditado, segundo ele, pelos espíritos superiores. Ele pergunta para o espírito, o espírito pergunta para Allan Kardec, né, como se fosse uma aula. O espírito superior diz para ele assim, abre aspas, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança africana da tribo Hottentot, por exemplo, recém-nascida, e a educarmos nas melhores escolas, fareis dela, por acaso, um dia, um Laplace, um Newton? Página 148, o Livro dos Espíritos. E ele continua nesse mesmo livro, na página 149, abre aspas, em relação à questão anterior, dir-se-á, sem dúvida, que o Hottentot africano é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o africano é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez? E a sua raça? Deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? Eu estou falando seriamente, isso está escrito no Livro dos Espíritos, página 149, capítulo 5º. Só isso aí, hoje, se ele falasse isso no YouTube,
ele seria preso, processado por racismo mesmo e incitação ao racismo, se ele falasse isso hoje. E as pessoas seguem esse cara. E ele escreveu na Revista Espírita, que eles publicavam na época, 1859, edição de junho, ele perguntou ao espírito São Luís. Segundo ele estava conversando com um espírito de um santo chamado Luís. E o Kardec pergunta assim: a raça negra é verdadeiramente uma raça inferior? Quer dizer, ele estava com a cabeça ainda naquela outra informação dos outros espíritos, segundo ele. E o São Luís responde, está escrito nesta revista, edição de junho de 1859, o espírito São Luís responde: a raça negra desaparecerá da Terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Gente, vocês não fazem ideia, eu sei que muitos fazem, mas a maioria não tem ideia do que esses escritos influenciam e influenciaram não só o racismo, mas a eugenia, a tentativa de se formar uma raça perfeita aqui na Terra. Eu não preciso dizer que muitos ditadores foram influenciados tanto pela teoria de Darwin quanto por essas afirmações que convencem muita gente de que foram ditadas por seres evoluídos, por espíritos de santos e mentores espirituais. Muito bem, tem muito mais a ser dito, mas eu não posso ficar falando tudo. Por quê? Porque a questão é tua, é você que tem que buscar. E, de preferência, parar de se deixar influenciar, hipnotizar, se encantar por esses magos, ilusionistas da mente e da razão. Tudo isso não só é uma ficção científica, aliás, uma ficção não é nem científica, é uma ficção racista, espiritual, mental, intelectual, são ficções. E as pessoas se deixam levar. Eu dou a minha palavra de honra. O que eu vou ler a seguir a respeito dos livros do discípulo, entre aspas, porque ele não era discípulo, Francisco Xavier. Ele se aproveitou da credulidade das pessoas, assim como eles se aproveitaram da credibilidade de Cristo, e o Francisco Xavier se aproveitou da credibilidade de Cristo e de Kardec, infelizmente de Kardec, e se autoproclamou discípulo de Kardec. Eu não quero perder a linha de raciocínio, mas o que eu quero dizer nesse episódio é que como é possível que as pessoas se deixem influenciar por isso. Bom, encerrei realmente agora o kardecismo, eu encerrei, mas eu gostaria muito que quem for dessa religião, dessa doutrina, dessa especulação, eu ia dizer que eu tenho propensão muito maior a acreditar em Branca de Neve e os Sete Anões, em acreditar no Chapeuzinho Vermelho e tudo mais. É mais lógico, é mais fácil acreditar nisso com a razão do que nesses absurdos de que o hemisfério da Lua é habitado, que em Júpiter estão encarnados espíritos superiores e que em Marte é o purgatório dos espíritos que foram delinquentes aqui na Terra ou em qualquer outro lugar. E eu estava ouvindo um cara da Federação Espírita agora, foi ontem, dizendo que a mãe de Jesus Cristo veio do sistema da estrela Sírio. Ela, José, João, uma turma, veio de lá, de um planeta do sistema Sírio, isso vocês podem procurar ali, escrevam assim no YouTube, Maria veio de Sírio, né? Sírios. É um absurdo, entende? Principalmente porque Sírios é um planeta, é um sistema
estelar binário, e os planetas que orbitam aquela estrela não têm a menor condição de ter vida humana, nada, é impossível. São fábulas faladas de uma maneira extremamente melosa, assustadora, tem muito a ver com o medo que as pessoas têm de fantasma, sabe? Mas não era esse o objetivo deste episódio, apesar de que não tem problema, né? Que seja assim, bem natural mesmo, como tudo deve ser natural. Mas eu vou tentar ver se eu não faço muito longo e vamos entrar aqui no discípulo principal aqui no Brasil, o mais carismático, né? Que é o famoso Chico Xavier. Isso me surpreende muito porque há muitos anos, em 1985, antes de eu me mudar para o continente europeu, foi feito, eu me lembro exatamente, foi feita uma pesquisa pelo Grupo Silvio Santos, do SBT, uma pesquisa, uma votação, qual seria o brasileiro mais importante de todos os tempos. E, pelo meu espanto, ganhou o Francisco Xavier. Um espanto, assim. Eu não sou patriota, eu não tenho religião nenhuma, muito menos a da pátria, né? Mas, usando o cérebro, né, de um patriota, me colocando na posição de alguém que se considera propriedade de algum país, é um verdadeiro absurdo, né? Porque, imagina, ele ganhou de Machado de Assis, ganhou de Lima Barreto, ganhou até do Ayrton Senna na época. Como é que pode? Sabe por quê? Porque eu vou ler agora o que esse brasileiro... ganhou do Santos Dumont, cara. Ganhou do Oswaldo Cruz. Xavier é mais importante que Oswaldo Cruz. Não é impressionante? Para os brasileiros. É por isso que eu estou fazendo esses episódios, para ver se pelo menos uma única pessoa que esteja algemada nas garras de qualquer religião se liberte. Eu vou ler aqui alguns pedaços de alguns livros, não dá para, óbvio, não tem nenhum sentido ler tudo, mas esse livro aqui, ó, chamado A Evolução em Dois Mundos, um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, que é um discípulo do Chico Xavier, depois vocês pesquisem, mas Valdo Vieira brigou com Chico Xavier por uma série de vaidades e outras questões, mas eles escreveram muitas parcerias, tipo Toquinho e Vinícius, Caetano e Gil, né? Chico Xavier e Valdo Vieira, com todo respeito ao Toquinho e Vinícius, hein, por favor. Aqui eles dizem que esse livro foi ditado pelo espírito André Luiz, né? Bom, esse livro afirma que o espiritismo é o mais alto representante na atualidade do mundo da mensagem consoladora do Evangelho de Cristo. Está escrito isso na página 7. Bom, para começar, é uma afirmação idêntica à de todas as outras religiões que dizem, todas, que a salvação, a única salvação da alma para não ir para o inferno ou para o purgatório ou para todo tipo de sofrimento, piores do que as pessoas já passam aqui, todas as religiões dizem que a salvação está nela, que ela é a melhor. Bom, além do fato importante que ele diz aqui, ó, na página 7, o Espiritismo é o mais alto representante no mundo da mensagem consoladora do Evangelho de Cristo. Tá? Então, se é assim, por que Cristo mesmo não cria na reencarnação e negou a reencarnação milhões de vezes? Por exemplo, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 9, está escrito assim, ó: os discípulos perguntaram a Jesus, ao passarem por um cego de nascença, perguntaram assim: quem pecou, Senhor, para que esse aqui nascesse cego? Ele mesmo ou os seus pais? E Jesus categoricamente afirma: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim
para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, fica claro que a pergunta dos discípulos era a respeito da reencarnação, porque naquele tempo, aliás, desde sempre, a humanidade tem essa ilusão, essa teoria da reencarnação. Inclusive, muitos judeus, muitos mesmo, milhares, os essênios, os samaritanos, eles acreditavam no karma, na reencarnação. E Jesus negou, disse que não, ele não nasceu cego porque ele pecou, ele estava pagando algum karma, né? Então me expliquem, os espíritas, como é que o espiritismo pode ser o mais alto representante no mundo atual do Evangelho de Cristo, se o próprio Cristo discorda disso. Outra coisa que, inclusive, o Chico Xavier e todos os espíritas citam para ter alguma moral, entre aspas, né? Porque citar Jesus Cristo dá sempre crédito à retórica dessas pessoas. E veja essa aqui, ó. Eles citam sempre a passagem de João 3, capítulo 3, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, na página 85, o Allan Kardec cita este versículo dizendo que quando Nicodemos pergunta para Cristo sobre como é esse nascer de novo, Jesus diz, em verdade te digo, diz para Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Então os espíritas usam só isso aqui. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só isso aqui. Então eles falam, olha aí, tá vendo? Jesus Cristo falou que tem que nascer de novo. Só que o versículo 4, o Nicodemos pergunta assim, logo em seguida, na linha de baixo, o Nicodemos pergunta assim, como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode, porventura, voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Pronto, agora sim, o texto começa a se referir à reencarnação. Nicodemos pergunta, o cara reencarna? E Jesus respondeu, Nicodemos, você é mestre em Israel e ainda não percebeu que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não tem nada a ver com reencarnar ou nascer em carne de novo, porque o Nicodemos pergunta no versículo seguinte, porventura alguém pode voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus, até com um pouco de sarcasmo e ironia, fala, cara, você é mestre, se diz mestre aqui, e você ainda não entendeu que não tem nada a ver com a carne? É isso. Esse é só o comecinho sobre o Francisco Xavier, que segundo a população brasileira é o brasileiro mais importante da história, mais que Santos Dumont, mais do que o Pelé, mais do que o Oswaldo Cruz, mais do que o Machado de Assis, mais do que Jorge Amado, mais do que Tom Jobim. Ninguém se compara, segundo os brasileiros que votaram no SBT, a esse cara aqui, que disse o seguinte em um livro que ele escreveu, chamado Cartas de uma Morta, psicografando, segundo ele, a própria mãe que morreu. E o brasileiro mais importante, segundo os brasileiros, da história, escreveu logo na introdução assim, ó, as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus, subjetivo esse nome, e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915, filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia, do Rio das Velhas.
Não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. E aí ele continua falando, explicando que o que será publicado neste livro são cartas que a mãe dele, morta, mandou para ele psicografar. Isso foi Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de junho de 1935. Livro Cartas de uma Morta. Bom, eu vou resumir, já estamos com 20 minutos. A mãe dele conta como que ela morreu, o que ela sentiu no caixão, e que vieram até ela, quando ela estava no caixão, uma legião de espíritos iluminados que a pegaram e começaram a dar aulas para ela do espiritismo, da espiritualidade e da vida invisível. Muito bem. Ela vai falando isso através de cartas para o Francisco Xavier. Então, bom, ela conta que ela começou a perguntar para um dos guias espirituais uma série de questões sobre a vida, e uma delas ela pergunta como é Marte, né, e ela escreve para o filho dela assim, ela manda o filho dela escrever, né, psicografando assim: a paisagem de Marte. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análoga à da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. Percebi, meu filho, perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-me, então, o mestre que me acompanhava, que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Também, meu filho, vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras leves protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos, e e ela vai falando, é muito longo, só por aí, cara, as pessoas dizem que esse cara que escreveu isso, dizendo ser verdade, e ainda por cima ter recebido esse texto de uma pessoa morta, que está viva, sendo guiada por um ser extremamente superior. As pessoas acreditam nisso aí. Está aqui, ó, livro Cartas de uma Morta, psicografia de Chico Xavier, página 119. Tem mais, muito mais. É que os próprios, assim como o católico não se aprofunda nos textos da própria religião, ninguém se aprofunda em nada. É esse o problema. E é isso que eu estou tentando, de alguma maneira, ver se alguém começa a abrir a mente. Porque a pessoa precisa, vamos supor, e se eu me digo matemático, se eu me intitulo músico, eu tenho que estudar a música, pô. Agora, se o cara se intitula espírita, ele tem que estudar o espiritismo. E se ele estudar o espiritismo e não simplesmente ler, não existe inferno, a gente reencarna, até que enfim, fiquei livre daquele tormento de imaginar que alguém vai sofrer para sempre. Aí ele fica sabendo dessa teoria e pronto. E ele se batiza espírita. Mas ele não estuda o que ele propaga, né? Ó, por exemplo, esse é o livro do chefe do espiritismo no Brasil. Caramba, cara. Ele está dizendo aqui, ó, que a mãe dele falou para ele,
Assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos, olha o vernáculo erudito que ele... É claro, toda a retórica tem que vir agregada a um proselitismo empáfico, entende? Um proselitismo pseudo-erudito, olha só. E desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais, né, a evolução da humanidade marciana, nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos. O dia ali é igual ao da Terra. Daí, claro, ele leu algum livro de astronomia e aí ele conta, a mãe dele morta conta que o dia marciano conta em 24 horas e quase 40 anos. O dia ali é igual ao da Terra, mas os anos constam de 668 dias e tal. Claro, ela está falando isso porque está escrito. Ele já naquela época já se sabia o período de translação de Marte, né? Mas o interessante é que ela continua que aqui, ó, sem transformações bruscas, né, o clima de Marte, segundo ela, não tem as mesmas transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana. Ela continua: disse-me ainda o mestre desvelado que os marcianos já descobriram grande parte dos segredos das forças ocultas da natureza. Conhecem os profundos enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com maestria. Nas questões astronômicas são eminentemente mais adiantados. E ela vai falando um monte de ela não, ele vai escrevendo um monte de absurdos. Esse vídeo está muito longo, 27 minutos, mas eu acho que é muito importante e é somente o começo, ok? Olha só, para encerrar essa página do livro Cartas de uma Morta, do Francisco Xavier, ele diz que a mãe dele conta para ele que, abre aspas, via em Marte formidáveis aparelhos fotoelétricos que registram com precisão matemática a quase totalidade das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos deste orbe maravilhoso. Em vez do satélite, que ilumina as vossas noites aí na Terra, observei que Marte é servido por duas luas que parecem gravitar uma em torno da outra, porém menores, muito menores que a vossa. No livro, né? Mas lembra do capítulo anterior, falando do Allan Kardec? O livro dele, ele diz, os espíritos dizem a Allan Kardec que Marte não tem lua, nem satélite. E vamos lá, até o próximo episódio de Pérolas aos Poucos, com um beijo telepático.